A professora Anaí colocou um vídeo que tinha exatamente este título: Não se coloque em segundo lugar. E eu vou usar um texto que ela usou para que a gente desenvolva algumas ideias sobre isso, tá? Então, eu vou ler aqui para você também o mesmo e-mail que ela recebeu e nós vamos aqui fazer os nossos comentários, a gente vai pensar um pouco sobre essa pergunta que foi enviada para a professora Anaída Amigo, tá certo? Então, bora lá, eu vou ler para você, né? Então, é assim: bom dia, doutora Anaí, tudo bem com você? Meu nome é tal, e por muitos anos venho passando por um conflito interno, que é o de que as pessoas, em sua maioria ao meu redor, não se importam comigo, como eu gostaria que se importassem. Digo isso, pois sempre, ou quase sempre, procuro agradá-las, seja amigos, familiares, enfim, abrindo mão muitas vezes das minhas próprias necessidades em prol dessas pessoas. No entanto, mesmo procurando estar presente e disponível para elas, venho notando que este sentimento de disponibilidade ou de companheirismo não é recíproco, onde, por vezes, acabo me sentindo abandonada ou sozinha. Recentemente, rompi com uma amiga porque notei que apenas a vida dela e seus próprios projetos pessoais eram importantes em suas falas. Nossos diálogos, ela falava sozinha, sempre contando vantagem de algo supervalorizando. Enfim, após esse desabafo, vejo que mesmo tendo pessoas próximas a mim, ainda me vejo sozinha em meio a elas, pois para elas nada do que eu faça ou diga é de fato importante. Doutora, poderia me dar um conselho nesse sentido? Será que isso é amizade ou será que é fantasia de uma das partes? Neste caso, da minha, obrigado por me ajudar. E aí a doutora segue no vídeo dela, falando, dando conselhos. E ela fala assim, olha, porque provavelmente você tá treinando as pessoas a receberem a sua atenção. E você está sendo atenciosa para elas, e elas estão ficando acostumadas a receber sua atenção. Quando você diz que abre mão das suas necessidades em prol dos outros, você está fazendo um grande mal a você mesmo, né? Porque quando você coloca os outros em primeiro lugar, isso eu estou repetindo a fala da doutora Anaí D'Amico, né? Quando você coloca o outro em primeiro lugar, você automaticamente se coloca em segundo lugar. Quando você coloca o outro em primeiro lugar, você automaticamente se coloca em segundo lugar. Se você está se magoando com isso, já está na hora de você parar de fazer pelos outros o que você gostaria que eles fizessem por você. Toda a fala da professora Anaí D'Amico foi nesse sentido. Olha, você não deve nunca, você deve sempre ter os seus interesses. Você deve sempre se colocar em primeiro lugar nas suas relações. Você deve parar de fazer pelos outros o que você gostaria que eles fizessem por você, porque eles não reconhecem e eles ficam abusando de você. Tal, né? A doutora Anaí D'Amico colocou bem claramente isso, né? Quando você se coloca em segundo lugar, o outro está em primeiro lugar, automaticamente em primeiro lugar. Então, e vocês estão aqui, todo mundo embarcou, né? Literalmente todo mundo embarcou. Todo mundo embarcou nessa história do ranking, do primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí, eu pergunto para vocês, e a tal da reciprocidade, onde fica? Onde fica? Como é essa história de me colocar em primeiro lugar, de me colocar em segundo, de me colocar em terceiro? E aquela história de que os relacionamentos têm que ser recíprocos, que os relacionamentos têm que ter reciprocidade? Até onde eu entendo, reciprocidade é mais ou menos ali um equilíbrio entre as trocas que existem dentro desses relacionamentos, que devem estar sempre num certo nível de igualdade, onde eu suponho que então não exista nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto. As pessoas são recíprocas, elas não podem ter hierarquia entre elas, não é assim? Então, como que é essa história de não se coloque em segundo lugar? Como que é assim? Eu tenho certeza que você não deve se colocar nunca em primeiro lugar, e muito menos em segundo. Você não deve se colocar nunca em segundo e muito menos em primeiro lugar. Porque, afinal de contas, a essência de um relacionamento brilhante é mesmo a reciprocidade. É mesmo saber do mapa,
é mesmo saber do outro, é mesmo saber do seu mapa, saber dos seus interesses e comunicar isso para o seu parceiro, para a sua parceira, receber dele também, e assim você manter uma troca recíproca, para que ambos se auxiliem, se impulsionem, se ajudem a serem cada vez mais brilhantes, certo? Então, vê, gente, como às vezes a gente vê, mesmo profissionais que são super reconhecidos, às vezes dão umas escorregadas muito feias nessas coisas, né? Quando alguém fala, você deve sempre estar em primeiro lugar, nunca se coloque em segundo lugar, e traz este exemplo deste e-mail, comentários pudessem ser feitos com mais cuidado, com mais delicadeza. Por quê? Vamos lá. Por que eu trago isso? Se você ouviu a leitura do e-mail, você viu alguém dizendo o seguinte: olha, eu me dedico aos outros, e não era um relacionamento romântico, era uma pessoa dizendo, uma mulher dizendo, uma menina, uma mulher, dizendo que tinha rompido com uma amiga, porque essa amiga parecia muito egoísta, só falava dela. E essa mulher falava que não era reconhecida no seu meio pela dedicação que tinha pelos outros, certo? Então, esse e-mail não era um e-mail de relacionamento romântico, de relacionamento amoroso. Era um e-mail de relacionamento social, de alguém relatando como caminhava pela vida nos meios sociais, sei lá, trabalho, escola, bairro, seja lá onde for. Onde ela não se sentia reconhecida. Eu imagino que este e-mail dessa pessoa poderia ser de alguém que tivesse a força de caráter da generosidade muito importante dentro de si. E que, portanto, estivesse sempre, constantemente, sendo generosa. A força da generosidade é exatamente isso: você ajudar as pessoas, você dedicar parte dos seus recursos, pode ser o seu tempo, pode ser qualquer outro tipo de recurso, para as outras pessoas, sem esperar nada em troca disso. A força de caráter da generosidade pressupõe isso, que você não espere qualquer tipo de retorno por conta disso. Então, de repente, neste e-mail, era alguém com uma força de caráter, com uma força de assinatura da generosidade muito pronunciada na sua personalidade, que vinha exercendo isso, mas como sentia que as pessoas não viam isso como ela gostaria que vissem, ela se sentia mal. Que é normalmente o que acontece quando as pessoas não entendem, não sabem quais são as suas forças de assinatura, ou as suas primeiros 5 forças de caráter naquele ranking que você pode ter gratuitamente fazendo o seu teste, sua avaliação pelo link que está aí disponível. Então, se alguém tem e ontem quem estava aqui comigo viu que eu disse o quanto num lugar como o Brasil, que é um país muito violento, que é um país onde existe um nível de confiança nas pessoas muito baixo, quando aparece alguém generoso, o que todo mundo faz? Faz assim: nossa, mas o que será que esse cara está querendo? Esse cara está querendo me enganar? Essa pessoa está querendo me enganar? Por que ela está sendo tão boazinha? O que é que tem por trás disso? Né? A gente não está acostumado a ver generosidade nos outros. E, com certeza, as pessoas que são generosas têm medo de exercer a generosidade e de serem mal interpretadas. Olha só para onde a gente vai nesse raciocínio. Então, você vê, talvez este e-mail que foi para a professora Anaída Mico fosse um e-mail de uma pessoa generosa, muito angustiada com a própria generosidade, pelo não reconhecimento
da generosidade pelos outros, da sua generosidade pelos outros. E quando ela diz assim, pare de fazer pelos outros o que você gostaria que eles fizessem por você, isso não está escrito no e-mail. A pessoa não disse nada disso. Ela só disse que ela gostaria de ser reconhecida. Não que as pessoas fizessem com ela o que ela faz pelas outras pessoas. Quem é generoso gosta de ver a sua generosidade reconhecida. Não fica em busca de uma generosidade no sentido contrário. Percebe? E a doutora Anaída Mico falou para o mundo, respondeu no YouTube um e-mail dessa pessoa dizendo o seguinte: não, pare com isso. Se coloque em primeiro lugar. Nunca se coloque em segundo lugar. Caramba! E ela está falando de várias pessoas. Então ela tem que colocar, ver quem é em primeiro, quem é em terceiro, quem é em quarto, quem é em quinto, quem é em 20º. Porque ela está falando para um grupo, não é um relacionamento romântico. Então, você percebe como é estranho isso? É como se alguém, se a Madre Teresa de Calcutá mandasse um e-mail e falasse assim: nossa, eu estou meio preocupada porque as pessoas, eu estou ajudando aqui as pessoas e ninguém reconhece. As pessoas tiram sarro de mim, as pessoas falam um monte de mim aqui e eu estou ficando meio magoado. O que você acha que eu devo fazer? Aí alguém responde: Madre Teresa de Calcutá faz o seguinte: para com essa bobagem aí, para de ajudar os outros, para de se colocar em segundo lugar e vamos para as cabeças, vamos para cima. Seu interesse primeiro, deixa todo mundo aí. Entendeu? Caramba, como é que é isso? Como é que a gente pode falar um negócio desse? Sem saber com quem a gente está falando, sem saber do que a gente está falando. Percebe? Então, a gente vê. Por isso que a estrutura das virtudes e das forças de caráter do Seligman é algo incrivelmente poderoso e transformador para a vida das pessoas. E todo mundo deveria saber como isso opera dentro de si mesmo. E está à disposição. Você clica aqui, faz o teste e vem para você quais são o ranking das suas forças de caráter e as suas 5 principais, que são definidoras da sua personalidade. Não é?